Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, vamos ouvir 1 Samuel capítulo 22 e mais 3 salmos. E após, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 22. Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim." Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: "Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá." Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: "Escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia." Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: "Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu." Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: "Escute, filho de Aitube." Esse respondeu: "Eis-me aqui, meu senhor." Então Saul lhe disse: "Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê." Aimeleque respondeu ao rei: "E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco." O rei respondeu: "Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai." Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: "Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada." Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: "Volte-se você e mate os sacerdotes." Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas.
Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui à casa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua, mas comigo você estará a salvo. Salmo 17. Súplica por proteção divina. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 34. O Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles.
Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Salmo 35, oração pedindo a ajuda de Deus. Salmo de Davi. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação. Te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, bramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem: pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Bom dia, gente. Hoje vamos refletir sobre os momentos difíceis da vida de Davi e como ele buscou refúgio e justiça em Deus. Os textos de 1 Samuel 22, Salmo 17,
Salmo 34 e Salmo 35 nos ensinam sobre a fidelidade de Deus em tempos de aflição, o poder do clamor sincero e a importância de confiar de que o Senhor fará justiça quando somos injustiçados. 1 Samuel capítulo 22 nos mostra Davi em fuga, se escondendo na caverna de Adulão, onde ele foi cercado por seus familiares e homens que estavam aflitos e endividados, formando um exército leal a ele. Nesse momento de grande perseguição, Davi encontrou refúgio em Deus e naqueles que se uniram a ele. Além disso, vemos a triste história da destruição da cidade de Nob, ordenada por Saul em sua fúria cega contra Davi. Esse capítulo nos ensina que Deus é nosso refúgio em tempos de aflição. Mesmo em meio à perseguição e ao caos, Davi encontrou segurança em Deus. E nós também podemos confiar que Ele nos protegerá, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Salmo 17 é uma oração de Davi em busca de proteção e justiça. Ele clama ao Senhor pedindo que Deus ouça seu clamor e o proteja de seus inimigos. Davi confessa sua inocência e pede a Deus que o guarde como a menina dos seus olhos. Esse salmo nos ensina que podemos clamar a Deus por justiça quando enfrentamos perseguições ou injustiças. Deus ouve nossas orações e está atento às necessidades dos justos. Quando sentimos que estamos sendo atacados ou mal interpretados, podemos confiar que Deus é o justo juiz. Salmo 34 é um salmo de louvor em que Davi agradece a Deus por livrá-lo de uma situação perigosa. Ele exalta o Senhor dizendo: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Davi lembra que aqueles que buscam o Senhor nunca serão desamparados. Esse salmo nos ensina sobre a importância de louvar a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando estamos passando por dificuldades, o Senhor é digno de ser louvado, porque Ele nos livra e cuida de nós. Além disso, Davi nos lembra que Deus é próximo daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 35 é uma oração em que Davi pede a Deus que lute por ele contra seus inimigos. Ele clama para que o Senhor traga justiça àqueles que o atacam sem motivo e retribua seus adversários. Davi busca a intervenção divina, sabendo que Deus é o seu defensor. Esse salmo nos ensina que, quando nos sentimos injustiçados ou atacados, podemos entregar essas situações nas mãos de Deus, confiando que Ele é o nosso defensor. Ele conhece nossas lutas e intercede ao nosso favor, trazendo justiça no seu tempo e da sua maneira. Refletindo sobre esses textos, aprendemos que Deus é nosso refúgio em tempos de perseguição e aflição. 1 Samuel 22 nos mostra que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, Deus nos dá abrigo e pessoas que caminham conosco. Salmo 17 nos ensina que podemos clamar por justiça e confiar que Deus nos guarda com amor e proteção.
Salmo 34 nos lembra que devemos louvar a Deus em todas as situações, pois Ele está sempre perto para nos livrar. Salmo 35 nos encoraja a entregar nossas lutas a Deus, sabendo que Ele é o nosso defensor e lutará por nós. Que possamos buscar refúgio em Deus em todos os momentos de aflição e louvar seu nome, confiando que Ele é justo e fiel para nos proteger e trazer a justiça que precisamos. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.